Eu sou cuiabano, a gente morou muito tempo na beira do rio, o Cochipó aqui perto, ia passar final de semana na beira do rio Cuiabá. E o rio era outra coisa, tanto é que uma das experiências que mais me deixou assim, eu fui estudar em São Paulo com 17 anos, e aí eu morava na beira do rio, tinha céu, tinha água, tinha um rio, tinha árvore. Eu fui para São Paulo, passei 6 meses, 4 meses, um semestre estudando lá, não vi água, a não ser o rio Pinheiros degradado, não vi estrela, porque prédio com luz, né? Aí que foi aquele choque de ver como que a natureza aqui nossa era forte, intensa, né? Mas aqui em Cuiabá também isso já tem, eu tinha 17 anos, hoje eu estou com mais do que 50. Então foi uma experiência que hoje em dia a gente não toma mais banho de rio como tomava antigamente. A relação com a água tem muito medo, as pessoas, a água às vezes está poluída. Então peguei muita região de praia aqui em Cuiabá. Presenciei a cheia de 1974, morava na beira do rio, fiquei ilhado. Meu irmãozinho mais novo falava, aí são 4 crianças, 3 adultos, que a minha avó morava ainda conosco aqui. 2 cachorros, 27 galinhas e a gente cercado lá. E aí, quando a água baixou, apareceu uma sucuri comendo tudo quanto era as galinhas lá. A gente saía ali para ir, tá jogando bola e tudo, né? Na época já tinha uma certa poluição no rio. Eu lembro que nós estávamos jogando bola e o meu irmão caiu para pegar uma bola e talhou o joelho com um caco de alguma garrafa. Aí tomou pontos, eu quis sair carregando, ele era muito mais pequenininho que eu. Então, ao mesmo tempo, tem experiências incríveis aqui com as cachoeiras, né? Os rios. Tem a época das chuvas que os rios ficam cheios e tem essa época da seca que a gente procura água feito doido para ter um certo conforto. É uma pena que ou o entorno do rio está inacessível ou o rio mais perto está completamente degradado, né? Então as pessoas têm ações que tiram o lixo do rio. E a própria poesia também está muito presente, né? Quando saí daqui em São Paulo, fiz um poema para o rio Paraíba do Sul, todo poluído com aquelas espumas brancas correndo pelo rio. Mas a experiência com o rio que eu tenho aqui em Cuiabá, Cochipó, Chapada, é daquele rio mais limpo, né? Pelos poemas, o rio cuiabano, o rio daqui de Mato Grosso aparece sempre com essa força natural ainda. Ao contrário dos rios poluídos do Sudeste, mas hoje a gente percebe que aqui também a situação está muito difícil. Trouxe o rio, leva o rio, na cidade à beira-rio. Quem ficou é pau fincado, quem chegou é pau rodado. Quando é cheia, água de chuva se enlameia, traz entulho, galharada, enche o rio, pau rodado, encalha e fica. Quem está cá, faz que finca, sobe o rio ou passa o rio, pau fincado não se vai, enrosca e fica. Cuiabá, agarrativa, trouxe ou traz, enchente ou chuva, deixa o rio, a vida o fio, pau rodado, pau fincado, vão ficando ou roda e finca. E se a chuva modifica, troca os alhos por bugalhos. Isso ainda vai dar galhos, futriqueia ou desce os malhos. Como está, pior não fica. Cuiabá, não sei se sou pau fincado que rodou, pau rodado que fincou. Tanto andei, enchi, voltei, nestas águas me agarrei. Se saí, ou se só sei, nosso rio tem pacu, nosso céu o tuiuiu. Destruíram as palmeiras, espantaram o sabiá, não permita Deus que eu pare de rodar e de fincar. Cuiabá não sei se sou, mas sei sim, seu sol, seu som, pau rodado ou pau fincado, se aqui fica é que tá bom. Então, foi pelo rio que as pessoas que não eram habitantes ainda de Cuiabá chegaram até aqui. E foi por esse rio também que os indígenas se alimentaram e ficaram, e esse rio que permitiu que a colonização fosse feita, né? Que o espaço fosse ocupado, porque as monções vinham pelo rio e o que era retirado também, o ouro que era retirado também saía pelo rio. Então ele foi um caminho de comunicação, né?
E um caminho de comunicação que, além de ter uma função de ligar com outros lugares, ele teve um desenho na cidade, ele teve uma presença na cidade, e a cidade foi se construindo a partir desse rio e a partir de seus córregos, né? Inicialmente o córrego da Prainha, então todo o desenho do tecido principal, do tecido central e histórico, ele é delineado pelo córrego da Prainha, né? Pelo desenho desse curso d'água. E o porto também é delineado, né? A morfologia do porto é delineada pelo rio Cuiabá. E aí a gente vai crescendo a ocupação, né? E a gente vai encontrando novos córregos, né? O córrego do Barbado é um que tem aqui no Cochipó. Também todo o desenho dessa cidade vai se relacionando com o córrego. E a gente vê que num segundo momento a gente começa a querer negar essa presença dos rios, né? E começa a, por exemplo, canalizar, retificar, encobrir, né? E os rios vão tendo uma presença cada vez menos evidente no tecido urbano da cidade. O nome da nossa cidade, né? Nome de rio, aí a gente tem o Cochipó, que é o nome de uma região, nome de rio. A gente tem o córrego da Prainha, né? Que chama Prainha, mas ele era um nome, tinha um nome indígena, né? O Cuiabá manteve o nome original indígena e está até hoje. Então tem uma influência, tem uma presença. A gente, assim, a cidade vai negando, vai escondendo, mas ele está presente. Principalmente quando chove, né? Porque aí ele transborda e a gente lembra que tem um córrego, que tem um rio, que aí a presença se manifesta mais forte. Existe uma dissertação de mestrado com esse tema de renaturalização do córrego da Prainha, muito bonita, do professor Giovanni Silva, e ele fez aqui na geografia, assim, com todo o desenho, né, e também tem algumas coisas de arquitetura indígena, vale a pena vocês conhecerem. E assim, muito que pode ser feito também é parar o processo de canalização, né, existem outras formas de chegar perto dos rios e dos córregos sem ser canalizando e construindo vias. A gente tem agora aqui uma via sendo construída ao lado do córrego da Prainha, aqui atrás da universidade, né? Então a gente já sabe que a área de preservação permanente deve ser preservada e a própria municipalidade está fazendo uma via, tirando uma área de preservação que estava presente, existente, né? A mata estava aí até 2 anos atrás e isso foi desmatado para construir uma via, né? Então, assim, é uma possibilidade construir essa via aí? Mas não é a única. Outras coisas poderiam ter sido feitas, né? Esse espaço poderia ter sido ocupado com parque linear, de outras formas. Nos elementos, né? Os 4 elementos básicos, né, geram, com toda certeza, um imaginário muito potente, muito grandioso e muito variado também. E a água não foge a isso, né, não foge disso. Então nós temos, por exemplo, que ela é um dos principais elementos, gerando todo um repertório, na verdade, de seres, né? de imagens ligadas ao rio, ligadas à questão da profundidade, ligadas à questão da claridade, cristalinidade ou não, né? Proporção, dimensão, quer dizer, tudo isso, na verdade, gera uma espécie de conjunto, né? O próprio imaginário ele é um conjunto dessas imagens, né? Que a água ela nos proporciona e nos alimenta, vamos dizer assim.